Bueno, buenas tardes a todos. Me chamo Camila, sou técnica da ABNT. Estão aqui comigo o gerente de certificação de sistemas, Guila de Bocá, e os técnicos Vinícius e Tiago. Em primeiro lugar, me gostaria de dar as graças por o espaço proporcionado para que a ABNT comparta com os demais países sua experiência. Este webinar é resultado de um grupo de trabalho e no marco do Programa de Informação ao Consumidor para criar capacidade global em ecoetiquetas. As ecoetiquetas se conhecem como uma ferramenta de marketing eficaz para comunicar a compatibilidade ambiental dos produtos aos consumidores e são também uma ferramenta fundamental para apoiar a implementação de compras públicas verdes em muitos países desenvolvidos e em desenvolvimento de todo o mundo. Muitos governos e grupos da indústria reconhecem que o ecoetiquetado poderia proporcionar incentivos econômicos para uma melhor administração a largo prazo e disponibilidade de recursos naturais importantes para o bem-estar econômico nacional. Para impulsar aún mais o progresso nesta área, o Global Ecolabel Network, GIZ Thailand e UN Environment estão começando um projeto para apoiar as iniciativas de ecoetiquetado em todo o mundo. O objetivo do projeto é facilitar o aprendizagem entre os esquemas de ecoetiquetado existentes e emergentes, desenvolver a capacidade para novos programas. Hoje vamos falar de ecoetiquetado, que é isso e como desenvolver uma nova ecoetiqueta. A ABNT possui um programa de certificação de etiquetado ambiental. Em nas próximas diapositivas, vamos entender e conhecer um pouco mais sobre este programa. Pero antes, vamos saber um pouco mais sobre a ABNT. A ABNT foi fundada em 1940, é uma organização privada e sem fins de lucro, considerada como uma organização de utilidade pública, é o único organismo brasileiro de normalização e um organismo de certificação acreditado para a certificação de diversos produtos, serviços e sistemas. A ABNT forma parte do GEM, o Global Ecolabel Network, que é uma organização sem fins de lucro estabelecida em 1994. Trabalha para melhorar, promover e desenvolver o etiquetado ecológico de produtos e serviços à escala global. Recomenda as etiquetas de tipo 1 e articula as distinções entre etiquetas de tipo 1 e marcas verdes menos creíveis. Ajuda os oficiais governamentais, minoristas e consumidores a compreender como se podem utilizar as ecoetiquetas para desenvolver e melhorar as compras sustentáveis. A ABNT é o único membro pleno do GEM de América Latina. Ademais, está sendo desenvolvido o Selo Ambiental das Américas, com a participação de países como México, Costa Rica e Colômbia. Recentemente, Colômbia se ha convertido em membro associado, faltando-lhe só passar por uma auditoria para convertir-se em membro pleno. Com 28 membros, sendo 25 membros de pleno direito e 3 membros associados, de países de todo o mundo, a experiência coletiva do GEM é incomparável. Os membros do GEM passam por um processo de revisão por pares. É um processo que evalua a los membros como base para a confiança mútua, depois do qual podem ter aportes sobre estándares e especificações que se incluirão em uma base de dados comum de critérios aceitados internacionalmente. O GEM International Ecolabel System, conhecido como Genesis, tem como propósito ajudar a desenvolver novos programas, abordar e aliviar as preocupações sobre as barreiras comerciais, fazer a certificação internacional mais econômica, facilitar a certificação de produtos certificados em outro sítio, facilitar as exportações de produtos com certificação ambiental.
Com a globalização dos mercados, é imprescindível que a estrutura de avaliação da conformidade de cada país alcance reconhecimento internacional. O acordo de reconhecimento mútuo é um acordo de cooperação entre duas ou mais partes com respeito a atividades específicas. Muitos membros de GEM participam por os seguintes motivos: reduzir as barreiras para as organizações interessadas em certificar produtos a nível mundial, para facilitar o acesso ao mercado para produtos certificados, negociar atividades conjuntas em torno à certificação, harmonizar critérios e métodos de prova, aceitar a conformidade com os critérios de verificação do membro, realizar atividades conjuntas de investigação e intercâmbio de informação. Os membros de GEM são líderes do mercado de ecoetiquetado. Os membros de GEM oferecem ecoetiquetas que são relevantes e globais, como ilustram as seguintes estatísticas. 1.200 normas de produto han sido desenvolvidas em apoio de etiquetas de tipo 1. Mais de 13.000 empresas participam em um ou mais dos programas de certificação de ecoetiquetado pelos membros do GEM. 230.000 produtos han sido certificados por membros de GEM. Esses dados são o promedio dos membros participantes do resumo da encuesta de normas de 2013 a 2016. O GEM e seus membros podem ajudar a guiar e avançar programas de ecoetiquetado, políticas e programas de compras públicas sustentáveis, os oficiais governamentais, minoristas e consumidores em la compreensão de como as ecoetiquetas se podem utilizar para desenvolver e avançar a compra sustentável. Qualquer organização interessada em impulsar a missão de GEM pode unir-se como membro associado ou afiliado. Pero que é um programa de certificação de etiquetado ambiental? Um programa de tipo 1 é um programa de terceira parte, ou seja, com auditorias realizadas por organizações independentes, como organismos de certificação. É também um programa voluntário, quer dizer, que não há uma obrigação legal para cumpri-lo. E, por último, é um programa baseado em critérios múltiplos, como, por exemplo, o consumo de água, consumo de energia, mineração de resíduos, entre outros. Etiquetas tipo 2 são autodeclarações e afirmações ambientais desenvolvidas por o próprio fabricante. E etiquetas tipo 3 são declarações de produtos que proporcionam dados ambientais quantificados basados em uma avaliação completa do ciclo de vida. Os parâmetros são estabelecidos por um terceiro qualificado e verificados por essa ou outra terceira parte qualificada. A etiqueta tipo 1 tem em conta todo o ciclo de vida do produto, desde a extração da matéria-prima, passando por as etapas de fabricação, distribuição, utilização, descarte final, com o objetivo de reduzir os impactos negativos causados ao meio ambiente em cada uma destas fases. Aqui cabe destacar que, apesar de ter em conta todo o ciclo de vida, este tipo de etiqueta não se considera uma avaliação do ciclo de vida. Ademais, temos que assegurar que não existe transferência de impacto de uma fase a outra, como, por exemplo, é o caso de um fabricante que deixa de usar água em uma fabricação do produto, pero para lograr isto, hace necessária a água em uma fase de uso do produto. Que normas técnicas podem ajudar? A ISO 14020 establece os princípios generais para as etiquetas e declarações ambientais, como, por exemplo, o princípio de que os procedimentos e requisitos não devem aplicar-se com a intenção ou o efeito de criar obstáculos ao comércio internacional. Outra norma técnica que pode ajudar é a ISO 14024, que estabelece os procedimentos para o desenvolvimento de programas de etiquetado ambiental de tipo 1 e estabelece também os procedimentos de certificação
para la concesión de la etiqueta. Los procedimientos de certificación para concesión se constituyen los requisitos que deben cumplirse para la obtención de la etiqueta. El desarrollo de esses critérios se inicia por uma decisão estratégica do organismo ou por uma solicitud do sector. Inicialmente se realiza a seleção da categoria do produto. Em caso de uma categoria existente, pode ser suficiente uma adequação de um procedimento já elaborado. No caso de uma nova categoria, se realiza uma búsqueda para verificar se em outro país já existe algum procedimento criado para esta categoria em questão, e se é assim, é necessária uma adequação à realidade do país. De maneira a garantizar que as questões locais se tenham em conta, como, por exemplo, problemas de energia, água, entre outros. A vezes, o país pode não ter a infraestrutura necessária, como, por exemplo, o laboratório para realizar determinados ensaios. Por isso, a importância da adequação. Ademais, se realiza uma investigação de normas técnicas de referência para orientar o desenvolvimento de procedimentos. A criação e revisão dos critérios passam por la aprovação de um comitê técnico. O comitê técnico se compõe para garantizar uma representação equilibrada entre as partes interessadas. É formado por los fabricantes, representados preferentemente por suas associações, por los consumidores e por los neutros, como, por exemplo, membros da comunidade científica, universidades, laboratórios e setor público, como governo e entidades reguladoras. Uma vez aprovados os critérios e procedimentos, como se dá o processo de avaliação da conformidade? A primeira etapa consiste em uma análise documental, através do envio de declarações, licenças e certificados, entre outros documentos. Depois de uma segunda fase de auditoria, com visita às instalações da organização, também se realiza uma toma de muestras para a realização de ensaios de laboratório. Essas atividades generam informes técnicos que são analisados pelo organismo para basar sua decisão de certificação, concedendo o uso da etiqueta para a organização. O programa ABNT, de ecoetiquetado, também tem reconhecimento nacional através da acreditação de SEGECRE e METRO. Estes são alguns de nossos âmbitos que têm a acreditação: pneumáticos reformados, cilhas de oficina, acero para a construção, produtos de higiene personal, higienizador de manos de uso industrial e institucional, higienizador de antisséptico instantâneo de manos, muebles de oficina, revestimentos têxteis para piso, paneles de madeira, sistemas para demarcação vial, computadoras e notebooks. Aqui podemos ver a etiqueta ecológica em alguns produtos ou serviços, como produtos de serviços de limpeza, mobiliário e produtos de acero para a construção, que somam pontos para que os edifícios verdes obtenham uma melhor pontuação e alcancem um nível mais alto em la certificação livre. Também temos etiquetado ambiental para as atrações turísticas, como o pão de açúcar, e alguns produtos adquiridos por organismos públicos em licitação pública, como, por exemplo, o café. O marco sobre requisitos de tratação sustentável é um dos benefícios da etiqueta ecológica. Entre outros, a etiqueta promove a redução de desperdícios e otimização dos processos produtivos, promove a preservação do meio ambiente através da diminuição dos impactos ambientais negativos, aumenta a possibilidade de negócios para mercados mais exigentes, maior visibilidade e diferenciação da empresa no mercado, direciona ao consumidor para compras sustentáveis. Apesar de que em la região, todavia, temos dificuldades com este último ponto de direcionar ao consumidor hacia as compras sustentáveis por problemas culturais ou por la reciente educação ambiental.
Desde 1970, hemos estado consumindo mais recursos de los que podemos suministrar de maneira sostenible. Precisaríamos da capacidade regenerativa de 1,6 teras para prover os recursos naturais que utilizamos atualmente, e um total de 2 teras antes de 2030, se o negócio continua como sempre. As compras sustentáveis buscam ajudar a cambiar isto. As autoridades públicas podem cambiar e fomentar mercados sustentáveis com seu poder de aquisitivo, liderazgo e por meio da educação. O gasto governamental promedio 12% do PIB em los países da OCDE e hasta 30% em los países de desarrollo. 85% das organizações governamentais esperam um crescimento de suas compras públicas sustentáveis em los próximos 5 anos. Esses dados são basados na encuesta da ONU de 2016, de 41 governos nacionais e 103 organizações nacionais. O programa 10-Year Framework on Sustainable Production and Consumption Partners sobre compras públicas sustentáveis é uma plataforma global de múltiplas partes interessadas que apoia a implementação de compras públicas sustentáveis em todo o mundo. O programa cria sinergias entre diversos sócios para lograr a meta de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU em compras públicas sustentáveis. O objetivo do programa é proporcionar educação, capacitação e consulta aos países em desenvolvimento e economias emergentes para desenvolver programas etiquetados tipo 1. Etiquetas são uma ferramenta clave para apoiar a implementação de compras públicas sustentáveis em muitos países desenvolvidos e em desenvolvimento em todo o mundo. GEM é uma plataforma internacional para a coordenação entre as etiquetas de tipo 1. Após a Rio +20, se destaca então o 10-Year Framework Program. Se trata de um conjunto de programas e temas prioritários coordenado por o Programa de Nações Unidas para o Meio Ambiente, sendo um dos programas relacionados a compras públicas sustentáveis, o projeto Sustainable Public Procurement and Ecolabelling, o SPEL. As compras públicas sustentáveis ganharam uma maior relevância a partir do estabelecimento em 2015 dos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Com respeito aos ODS, o Objetivo 12, que diz assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis, se refere diretamente ao tema em análise, em uma medida em que sua meta 12.7 estabelece a promoção de práticas de compras sustentáveis de acordo com as políticas e prioridades nacionais. Como as compras públicas sustentáveis podem ser sustentáveis? A compra pública sustentável é o esforço das autoridades públicas em adquirir bens e serviços sustentáveis, com a intenção de equilibrar as preocupações econômicas, sociais e ambientais para diminuir os impactos negativos para as gerações presentes e futuras. Como dijo o ex-primeiro-ministro da Noruega e diretor-geral da OMS, é vital promover a compra pública sustentável como catalisador da mudança, para reorganizar os atuais modelos de produção e consumo não sustentáveis. Como podem os organismos públicos utilizar as etiquetas de tipo 1 em las compras públicas sustentáveis? Etiquetas de tipo 1 podem utilizar-se como diretrizes voluntárias para desenvolver listas de produtos obrigatórios, como ferramentas de referência para a criação de critérios para os produtos adquiridos e para comprovar se as declarações de produtos cumprem com critérios de compra. Como foi o caso das compras públicas sustentáveis e o etiquetado ambiental em Brasil? Se realizou um projeto piloto para a elaboração de fichas técnicas para 3 itens: papel A4, partição de mobiliário e deterrente. Estas fichas utilizam as etiquetas de tipo 1 como ferramentas de referência para formular seus próprios critérios para os produtos. E um dos métodos de verificação é a certificação da etiqueta ecológica. Ademais, se está haciendo um estudo de mercado da etiqueta ecológica em Brasil para que em um dos critérios pueda exigir-se a certificação.
Resumindo, etiquetas de tipo 1 têm o mais alto estándar ambiental. As companhias de GEM são líderes de mercado que se associam com compradores públicos. Cada vez mais governos e organizações esperam o crescimento em compras públicas sustentáveis. Ecoetiquetas podem ser utilizadas pelos funcionários de adquisições para ajudar a desenvolver diretrizes voluntárias, listas de produtos obrigatórios e para referência e verificação. GEM pode ser utilizado como um recurso para ajudar a desenvolver e avançar programas de compras sustentáveis. Aqui são algumas das empresas cujos produtos ou serviços estão certificados no programa de certificação de tratado ambiental da ABNT. Para saber mais sobre nosso programa, accedam ao portal da ABNT, o link é abaixo. Esses são nossos contatos de nossa equipe e muitas graças por tudo. E se tem algumas perguntas, por favor.